Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através dos tempos para desvendar a história de uma das figuras mais misteriosas e intrigantes de toda a Bíblia, Enoque. Quem foi este homem que, segundo as Escrituras, andou tão perto de Deus que simplesmente desapareceu, levado para o céu, sem experimentar a morte? A sua história é breve, mas o seu legado é imenso e cheio de mistério. Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo na vida e no desaparecimento do profeta Enoque. Para começar, vamos localizar Enoque na Bíblia. A sua menção mais famosa está no livro do Gênesis capítulo 5. Encontramos a genealogia de Adão até Noé. Em meio a uma lista de nomes e longas vidas, uma passagem se destaca. Gênesis 5, versículos 21 a 24 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Notaram a diferença? Enquanto os outros patriarcas viveram e morreram, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Esta pequena frase é a faísca que acende uma imensa chama de curiosidade e debate teológico que dura milênios. O que significa andar com Deus de uma forma tão profunda e o que realmente aconteceu quando Deus para si o tomou? A expressão andar com Deus é poderosa. Não se trata apenas de seguir regras ou realizar rituais. Sugere uma relação íntima, uma comunhão diária, uma sintonia constante com o Criador. Pensem nisso. No meio de uma geração que, segundo a tradição, se tornava cada vez mais distante de Deus, Enoque era diferente. Ele escolheu um caminho de proximidade e amizade com o divino. Era um relacionamento tão real e profundo que o seu dia a dia era uma caminhada literal e espiritual ao lado de Deus. É como ter um amigo com quem se conversa sobre tudo a toda hora. Enoque vivia dessa forma, mas o seu amigo era o próprio Deus. Essa intimidade era a marca registrada da sua vida. Essa comunhão especial teve um resultado extraordinário. Aos 365 anos, uma idade relativamente jovem para a época, quando muitos viviam mais de 900 anos, a sua jornada na Terra terminou de forma abrupta e única. Ele não morreu. Ele foi tomado, arrebatado. O texto hebraico usa a palavra lakash, que significa pegar ou levar. Deus simplesmente o levou para junto de si. O Novo Testamento nos dá mais uma pista crucial. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, lemos: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto que antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aqui, a fé é apontada como o motor dessa relação. A fé de Enoque foi o que o fez agradar a Deus, a ponto de receber um destino diferente de todos os outros. Ele é um dos dois únicos homens na Bíblia, juntamente com o profeta Elias, que foram levados ao céu sem passar pela morte. Isso o coloca numa categoria muito especial na história sagrada. Mas a história de Enoque não para por aí. Ele não era apenas um homem piedoso. Ele também era um profeta. A pequena epístola de Judas no Novo Testamento nos surpreende com uma citação direta de uma profecia de Enoque. Nos versículos 14 e 15, Judas escreve: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta
É uma revelação incrível. Enoque, que viveu milhares de anos antes de Jesus, profetizou sobre a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Isso mostra que a sua caminhada com Deus não era silenciosa. Ele recebia revelações divinas e as proclamava corajosamente a um mundo que, provavelmente, não queria ouvir. Ele era uma voz que clamava por retidão numa era de crescente corrupção. A mesma corrupção que, gerações mais tarde, levaria ao dilúvio nos dias do seu bisneto, Noé. Agora, vamos entrar num território ainda mais fascinante: os textos apócrifos. O mais famoso deles é o livro do Enoque. Embora não faça parte do cânone da Bíblia protestante ou católica, ele é considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope e foi muito influente no pensamento judaico e cristão primitivo. A própria citação no livro de Judas sugere que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam esses escritos. O livro de Enoque expande drasticamente a sua história. É uma obra complexa, cheia de visões apocalípticas, anjos, demônios e segredos cósmicos. O livro narra as viagens de Enoque pelos céus, onde ele recebe revelações sobre a criação do universo, a natureza, do bem e do mal, a queda dos anjos vigilantes que tiveram filhos com mulheres humanas, os Nefilins e os detalhes do julgamento final. Segundo este livro, Enoque se torna um escriba celestial, registrando todas as ações dos homens e anjos para o dia do juízo. Essas narrativas, embora não sejam consideradas escritura inspirada pela maioria das denominações cristãs, nos dão uma janela para entender como as gerações antigas viam Enoque. Ele não era apenas um homem santo, era um intermediário entre o céu e a terra, um guardião de segredos divinos, uma figura de imensa sabedoria e autoridade espiritual. A sua história preenchia lacunas e respondia a perguntas que o breve relato do Gênesis deixava em aberto. Então, qual é o legado de Enoque para nós hoje? A sua história, mesmo que curta na Bíblia, é um poderoso lembrete de várias verdades eternas. Primeiro, a importância de um relacionamento pessoal com Deus. A vida de Enoque nos desafia a buscar mais do que apenas religião. Ela nos convida a buscar uma amizade genuína com o Criador, uma caminhada diária cheia de conversa, confiança e comunhão. Em meio à agitação e ao barulho do nosso mundo, podemos escolher nos sintonizar com a voz de Deus, assim como Enoque fez. Segundo, a fé que agrada a Deus. Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A vida de Enoque é a personificação dessa verdade. A sua fé não era passiva, era uma confiança ativa e obediente que moldava cada um dos seus dias. E essa fé foi recompensada de uma maneira espetacular. Ele nos ensina que a nossa fé tem o poder de transformar a nossa realidade e o nosso destino. Terceiro, a coragem de ser diferente. Enoque viveu numa sociedade que se desviava de Deus. Ser um profeta da justiça certamente não o tornou popular. Mesmo assim, ele se manteve firme. A sua história nos encoraja a viver os nossos valores e a nossa fé com convicção, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. E, finalmente, a esperança da vida eterna. O arrebatamento de Enoque é uma prefiguração, um vislumbre da promessa cristã, da ressurreição e da vida eterna. A sua história nos diz que a morte não é o fim. Para aqueles que andam com Deus, há uma esperança gloriosa de uma existência contínua na presença do Criador. Ele é uma prova viva de que Deus pode e irá resgatar o seu povo para si. Em resumo, Enoque pode ter desaparecido da terra, mas a sua história nunca desapareceu das páginas da fé. Uma breve menção em Gênesis, a profecias citadas no Novo Testamento e a lendas expandidas em textos antigos. Ele permanece como um farol de fé, intimidade com Deus e esperança. A sua jornada nos desafia a olhar para a nossa própria caminhada. Estamos nós, também,
Andando com Deus. A história de Enoque é um convite para aprofundar a nossa fé, para buscar uma relação mais íntima com o divino e para viver com a coragem de quem sabe que esta vida é apenas o começo de uma jornada eterna. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração fascinante da vida do profeta Enoque. Esperamos que esta história tenha inspirado você tanto quanto nos inspira. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que você acha mais incrível na história de Enoque. 8 Aproxima.